Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, todos: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Esta vivência importante que é a Páscoa. Já falei uma vez, só para repetir, para vocês entenderem o contexto do que está aqui acontecendo. Se a ressurreição de Cristo
fosse algo simples de assimilação, no domingo de Páscoa seria também o domingo da Ascensão. Isso que nos ensina é José Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Ele vai dizer maravilhosamente que se os discípulos compreendessem a ressurreição de maneira fácil, Jesus apareceria para Madalena, apareceria para os 12, resolveu o problema. Se cumpriu a profecia. Só que assimilar a ressurreição de Cristo não é simples como parece. É simples para nós hoje, que nós estamos 2000 anos depois do acontecimento. Desde pequenininhos celebramos na igreja a Páscoa, ouvimos falar Jesus ressuscitou, aprendemos na catequese. Então isso é passado de maneira muito simples para todos nós, desde a tenra idade. O problema era aqueles homens que caminharam com ele, comeram com ele, dormiram com ele, viveram com ele, assimilaram isto que nunca tinha acontecido na humanidade e nunca acontecerá. Um homem morto que aparece agora com um corpo glorioso. Jesus não ressuscita como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo da sinagoga. Esses todos ressuscitaram, mas eles ressuscitam para morrer de novo. Eles não ressuscitaram de corpo glorioso. Eles ressuscitam, vivem mais um tempo, morreram de novo. Jesus é diferente. Ele está com um corpo glorioso, um corpo glorificado. É o corpo que nós teremos na vida eterna. Não se reconhece pelo semblante, mas pelos sinais. Notem que todos os textos da ressurreição de Cristo, quando eu digo todos, são todos, eles não reconhecem a Cristo. Fica aquele cochicho, se é um fantasma, quem é que é? Maria Madalena olha e acha que é um jardineiro. Os discípulos de Emaús naquele dia acham que é um peregrino. Depois ele aparece no meio dos discípulos, eles acham que é um fantasma, não é ele. Aí Jesus tem que comer um pedacinho de peixe para mostrar que o é. Ou seja, a vivência da ressurreição, ela é por partes. E Jesus é um professor, Jesus é um sábio. Ele não apareceu todo dia, ele só aparecia no primeiro dia da semana, que é o domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. Ele aparecia no primeiro dia da semana e só ia aparecer no outro primeiro dia. Mas por que ele não aparecia todo dia? Ficaria mais fácil, porque as coisas de Deus precisam ser ruminadas com calma. Há um ditado espetacular chinês que eu devo colocar na minha vida, que é assim: haja rapidamente, não haja com pressa, pense sem pressa. Você pensar, você pode pensar o tempo que for, mas na hora de fazer, tem que fazer rápido. Jesus era assim. Ele aparecia no primeiro dia e deixava aqueles dias todos para quê? Para eles pensarem, para eles ruminarem. O verbo ruminar vem do gado, né, da vaca. Ela come inteiro, depois aquilo volta e ela vai ruminar. É isso que nós precisamos fazer durante a semana. Ruminar a palavra do domingo, ruminar as lições do domingo. E hoje nós temos a terceira aparição do ressuscitado. E João, tinha que ser João, inteligentíssimo, ele vai escrever no seu evangelho, que é um evangelho simbólico, é o evangelho mais difícil de compreensão. Tanto é, quem desejar um bom estudo para fazer, quando nós fazemos no seminário, tempo de formação para padre, a exegese e a hermenêutica dos evangelhos, nós fazemos em um ano Mateus, Marcos e Lucas. Em um ano de aula, em 2 períodos, com 2 aulas 3 vezes por semana, tem professor de Mateus, Marcos e Lucas, eles trabalham, e Lucas pega ainda Atos. Quando entra no evangelho de João, você vai trabalhar só João 1 ano e meio. São 3 períodos da teologia, para você ver que em 2 períodos se vê os 3, e em 3 períodos só São João é o mais rico, o mais detalhado, o mais profundo. Repito o que disse, aqui não é uma aula para padre, então eu não vou explorar o evangelho por
pormenores. Vou apenas mostrar algumas coisas interessantes que quando se lê a gente não vê. E quando... aí você fica maravilhado com o texto. Nas aulas que eu mais gostava, na aula de Bíblia. Fala, nossa, você nem imagina que ali está escondido isso. Então vamos para algumas curiosidades, depois eu deixo a mensagem para a nossa semana. O Evangelho começa falando assim: Jesus apareceu. Aí ele usa o verbo que denota que a iniciativa é do Senhor. Não somos nós que buscamos a Cristo, é Cristo quem nos busca. A única religião do mundo que Deus busca o homem é a religião cristã, seja ela qual igreja for. O mistério da encarnação é esta aparição de Jesus. A primeira aparição de Jesus se dá na noite de Belém. E Cristo, ele inverte o tempo. Não sei se você já pensou nisso. Ele nasce à noite. E quando ele nasce, a leitura vai dizer que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E os reis magos encontram o Senhor porque seguem a luz maior. Jesus é a luz na escuridão. Quando Jesus é crucificado, ele foi crucificado um pouco antes do meio-dia, 11h15, 11h20 por aí. Hora que dá meio-dia, a Bíblia vai dizer que meio-dia o céu ficou escuro, o sol se escondeu e houve tremores de terra. A Bíblia vai dizer, até no Evangelho de Marcos, que pessoas que já tinham morrido foram vistas andando por Jerusalém. Quer dizer, inverteu a coisa. Jesus nasce de noite e ilumina a noite. Ele está para morrer de dia, ele escurece o dia. É a inversão do tempo cronológico para que entre o tempo cairótico, o tempo da graça. Por isso que nós que somos cristãos, nós precisamos entender isso. Não é você que ama Deus em primeiro lugar, é Deus quem te amou em Jesus Cristo. Então você não precisa ser bom para que Deus te ame. Deus não precisa de motivo para amar você, você já é o motivo. Nós não somos bons para que Deus nos ame. Nós pretendemos ser bons porque Deus já me amou. É um ato de gratidão ao amor já recebido. Então parece uma coisa pequena, mas a iniciativa é dele. Não são os discípulos que querem que o Senhor apareça, é Jesus que aparece. E Jesus não aparece num lugar sagrado, Jesus não aparece num templo, Jesus não aparece numa sinagoga, Jesus não aparece no momento de oração, Jesus aparece no dia a dia, Jesus aparece no contexto deles, porque eles voltaram ao passado, e Jesus queria lembrar que a promessa seria cumprida. Quando Jesus, a primeira vez que Jesus vê Pedro está lavando as redes com os filhos de Zebedeu, e ele está no lago de Tiberíades, ou no mar da Galileia, que é a mesma coisa. Quando você vai ler o chamado de Pedro, fala mar da Galileia. Quando Jesus ressuscita, João vai escrever lago de Tiberíades. Por que mar da Galileia? Porque eram os galileus. Os galileus eram os humildes. Mar de Tiberíades é porque o imperador da época chamava Tibério César. Foi uma homenagem a ele, colocar o nome dele. Então quando João escreve que Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades, está mostrando que esse mar não é apenas feito de água, é um mar das pessoas daquela época. Os discípulos estão no barco, o barco é a igreja, eles estão ali fazendo o que Jesus pediu, pescando. Só que a iniciativa é de Simão Pedro. Simão Pedro não disse assim, vão pescar? Simão Pedro diz, eu vou pescar. Simão sabia o que ele queria para a sua vida. Tanto é que é interessante você pensar, as coisas certas, geralmente a iniciativa é pessoal. A coisa errada, geralmente tem um grupo, alguém para fazer com você.
Dificilmente você vê alguém na rua fazendo algo de errado sozinho. Mas quando entra num grupo, eles gritam, eles chutam o portão, jogam lixo para cima. Você não